Essa música, essa música super animada, nessa tarde de frio, deu até para esquentar um pouquinho. Boa tarde, professor Walter, tudo bom? Sou a Ana, da Strong, da Unidade de Santos. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá para o nosso terceiro dia de palestra aqui no nosso Fórum de Profissões da Strong Business School. Seja bem-vindo, professor Walter. Vai falar da importância da escolha profissional. Para quem não esteve nas outras palestras, a gente vai deixar o link da lista de presentes aqui no chat e a gente também vai, conforme for tendo as perguntas, a gente vai repassando para o senhor, tá bom, professor? Seja bem-vindo e boa palestra. Obrigado. Só uma pergunta, Ana. Os meus Sim. slides estão aparecendo? Ainda não. Eu acho que eu tenho que compartilhar de novo, então. Agora está? Agora sim, só precisa maximizar. Tá, ficou uma tela em branco. Agora foi. Agora sim. Tá certo. Obrigado, então. Imagina, boa palestra. Obrigado. Bom, pessoal, primeiro quero me apresentar. Eu sou Walter Palmieri Júnior. Minha formação, graduação é em Economia. Depois eu fiz mestrado e doutorado em Economia na Unicamp. E eu sou professor aqui da faculdade Strong Business School. Aqui são alguns cursos que a faculdade oferece, né? A nossa faculdade é parceira da FGV, a principal parceira da FGV, que é talvez, né, a principal marca, né, o principal nome no mercado para vários cursos, né, como que nós oferecemos. E, né, convido vocês a depois, se não fizeram isso ainda, a entrarem no site, né, que tem muitas informações, né, a faculdade é muito informativa sobre, né, os cursos que oferece. Então, vamos lá no nosso tema, que é buscar refletir sobre essa questão. O que a gente tem que levar em consideração para escolher uma profissão? Né, nessa idade que muitos estão, né, talvez essa seja uma das grandes questões que a gente busca refletir, cada um falando, dando peso para um elemento, e o que eu vou fazer é buscar ajudar a trazer o máximo de elementos possíveis para a gente analisar em conjunto. São todos esses elementos, né, todas essas possibilidades profissionais, acaba sendo fundamental porque define, né, o longo prazo da nossa vida. Só que isso muitas vezes, né, não falo apenas por estudar o tema, mas também por ter vivenciado, né, isso traz angústia. Traz angústia porque quando são muitos elementos que, né, importantes para a gente considerar, e por ser algo tão importante, tão definidor na nossa vida no longo prazo, muitas vezes traz angústia ou uma escolha que é guiada muito pelos outros, né? E não uma escolha certeira por nós. E eu acredito que o conhecimento é importante para nos auxiliar nas nossas escolhas. Então, por isso eu separei 9 elementos para a gente pensar sobre a escolha profissional.
eu não vou falar qual é mais importante ou menos importante, são 9 elementos. Cada pessoa é uma pessoa, pode se importar mais com um, desvalorizar um outro, mas eu acho que o que é fundamental para a gente escolher é uma reflexão sobre todos esses 9 pontos, que é que eu vou concentrar nos próximos minutos. A primeira coisa, né, que a gente fala, que as pessoas se interessam, é em relação a salários. Eu já vi muito desses guias profissionais, eu lembro que eu pesquisava muito sobre isso, me interessava muito, e eu sempre me frustrava, né? Sempre me frustrava porque parecia que eu não tinha informações verdadeiras, corretas, eu não entendia tão bem sobre os salários das profissões. E sobre salários eu quero falar 3 coisas diferentes. Primeiro, o que eu estou falando sobre salários é até para auxiliar a pesquisa de vocês sobre rendimentos, salários da profissão que vocês querem seguir. Primeiro ponto é que existem diferenças entre a base salarial, a renda mínima, né, aquele salário que é início de carreira, ou daqueles profissionais que não são, né, não estão entre os melhores da profissão, o salário médio, né, ou mediano, que a gente pode considerar que é aquele salário que é mais comum, né, da profissão, ou o teto salarial, né, qual que é o máximo que é mais comum se ter naquela profissão. Vou falar um pouco mais sobre esses aspectos, dando exemplo. Uma outra coisa é justamente essa renda no início da carreira por uma maturidade da carreira. Tem muito guia de auxílio de escolha profissional que às vezes se concentra no início de carreira. Mas às vezes o que a pessoa está interessada, às vezes é o que a pessoa está interessada, porque ela quer ter uma renda X logo. Agora, outras pessoas estão pensando, não, mas quando eu tiver no auge da minha profissão, né, quanto que essa profissão pode me oportunizar de rendimento? Então, são coisas totalmente distintas. Justamente, né, aí juntando esses 2 aspectos, porque existe uma desigualdade salarial na própria profissão. Muitas vezes as pessoas observam apenas a média e às vezes a média de uma informação que é muito equivocada, que tem muitos problemas, ou a ou porque a gente ouviu falar, a gente conhece alguém, a gente conhece um advogado que tem muito dinheiro, então a gente cria uma imagem que, que a profissão, a média, o mais comum é ganhar muito. Pode ser, mas será que a gente vai se basear em poucas amostras? A gente tem que entender que existe uma desigualdade entre as profissões. Não é qualquer advogado que ganha bem, assim como não é qualquer economista que ganha bem. E sobre isso, eu vou dar um exemplo. Né? O nosso tema de hoje não é falar sobre a cada uma das, de todas as profissões que existem. Mas peguei uma profissão que os dados eles são mais confiáveis. Por que são mais confiáveis? Porque, porque algumas profissões, como, por exemplo, administração de empresas, tem muita gente que se forma em administração de empresas e o salário não vai estar registrado como um administrador de empresas, porque às vezes a pessoa se tornou o dono da empresa. Então, captar, né, no Brasil esse salário é um pouco mais difícil, né? A gente tem um pouco mais complicado. Agora, o contador é um tipo de profissão que a pessoa é registrada como contador.
é mais fácil esses dados serem corretos, confiáveis. E esses que eu peguei são. Então, nem é para falar sobre essa profissão, apenas para exemplificar que existe um piso profissional, né, que era de 4.830. É o salário bruto, sem os adicionais, sem hora extra, sem salários e trabalhos por fora, é o trabalho principal. Aqui é a média salarial, que é um pouco acima do piso. Os 25% que ganham menos, aqui na cidade de São Paulo, ganham um salário de R$ 2.400. E o teto salarial é R$ 11.400. Depois posso passar sites, informações onde vocês podem pesquisar, mas já aviso que em algumas profissões é muito difícil a gente ter esse número exato. Por isso que eu peguei um outro exemplo. Não peguei um exemplo nos Estados Unidos porque acho que a economia é mais chique, porque é a minha profissão, brincadeira, mas apenas porque nos Estados Unidos eles conseguem, né, porque a análise de dados que o governo faz, ela é muito correta e lá a gente tem, né, uma noção. E por que não, né? Às vezes alguém quer trabalhar nos Estados Unidos ou em algum outro país, mas esses dados são mais para a gente entender isso que eu falei, que uma coisa é a média salarial, outra coisa é o salário dos profissionais que ganham menos naquela área, ou o que está no topo da carreira, que ganha bastante. Olha, nos Estados Unidos, eles falam mais de salário hora ou salário anual. Não é que nem no Brasil, que se fala mais do salário mensal. Olha só a diferença. Os 10% que ganham menos, dentre os 17.500 economistas que tem nos Estados Unidos, os que ganham menos ganham 60 mil por ano. A média é 108 mil. E os 10% que ganham mais ganham o dobro da média, quase 200 mil. Então, olha como que em cada profissão, né, existe uma ampla desigualdade. E, claro, se a gente for estudar onde a pessoa que cursou, por exemplo, economia, está trabalhando, o perfil de rendimento é outro. Estou exemplificando aqui economia, mas isso acontece em direito, em administração, em contabilidade, em publicidade, em qualquer área. Por exemplo, aqui quem trabalha no Banco Central vai ganhar 156 mil salário anual. Quem trabalha nos serviços legais, né, prestando consultoria jurídica, né, e economia, mas consultoria jurídica, 216 mil. Então, depende de cada área, né, o salário será, né, bastante diferente. Aqui é uma base de comparação. Eu fiz essa tabela porque eu não me esqueço de um professor meu, de terceiro colegial, era um professor bom, mas eu acho que ele errava numa dica. Ele falava assim para a gente: olha, escolha o que você gosta, porque se você for bom, em qualquer coisa que você faça, você vai ganhar bem. E ele dava um exemplo de um amigo dele que era garçom, mas que se especializou e era muito bom e ganhava muito dinheiro. E, olha, eu acho que isso é um erro. Mas trouxe os números aqui para a gente refletir. A média, e lógico, né, todas as profissões são muito dignas, né, todas elas. A questão é que a gente tem que saber que existem diferenças de rendimento, né, salarial entre as profissões. O garçom ganha, em média,
Isso também nos Estados Unidos, que os dados, como eu falei, são melhores. A média é quase 24 mil. Os que ganham bastante, né, os 10% que ganham mais, ganham 42.500. Próximo de quem faz contabilidade, que está entre os 10% piores. Então, o que eu quero dizer? Nossa, uma pessoa que está no topo da carreira em garçom vai ganhar, no máximo, nem isso, é um pouco inferior ao a pessoa que se formou em contabilidade e é um dos piores profissionais ou que tem o pior rendimento na profissão. Então, existe sim, né, diferenças grandes em determinadas profissões. E, claro, os melhores em cada profissão vão ganhar mais, mas às vezes não o suficiente para o que a pessoa quer, né, para o que a pessoa deseja. Aí aqui algumas comparações, né? E eu trouxe isso para a gente refletir uma coisa, por exemplo, o advogado, ele, em média, ele ganha mais que o economista. Só que se você está entre os 25% que ganham mais, né, um bom economista, você vai ganhar mais do que um advogado médio. Então, isso também eu acho que é uma reflexão interessante e vale para os outros também. Que parte está correto em fazer o que gosta? Quando você quer ganhar bem, e as profissões elas oferecem oportunidades de rendimento. Né? Eu acho, né, dando algum conselho para alguém, que uma pessoa por exemplo, gosto de economia, mas eu vou fazer direito porque ganha mais dinheiro. Tá, só que se você fizer direito e não for tão bom, talvez se você fizesse economia, se tivesse entre os melhores, entre os 25 ou 10% melhores, você vai ganhar muito mais. Então, em algumas profissões, como todas essas que nós estamos falando, existe desigualdade, sim. Mas se você for bom nessas áreas, né, a chance de se ganhar bem é muito grande. Então, falei sobre salários, né? Se tiver alguma dúvida, né, no fim a gente responde. Um outro aspecto também muito discutido, muito falado na escolha profissional é a jornada de trabalho. Alguns trabalhos, algumas profissões exigem um tempo de trabalho, uma dedicação maior, sobrando menos tempo livre. O tempo é escasso, não dá para a gente ser duas pessoas. E isso, muitas vezes, as pessoas não param para pensar. Opa, eu quero fazer medicina porque eu gosto de medicina. E tá, só que você quer fazer outras coisas também, porque você tem que saber que o médico ele vai trabalhar, em média, 12 horas a mais por semana do que a média das outras profissões. Isso traz um dinheiro a mais, sim, mas também traz menos tempo livre. Algumas profissões, as jornadas, elas são mais flexíveis, outras são mais rígidas. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas profissões que, opa, você trabalha das 8 da manhã até 5 da tarde. Acabou 5 da tarde, você vai embora, você marca novos compromissos e tal. Tem trabalhos que a jornada é flexível, que às vezes você tem que trabalhar à noite, às vezes de manhã, às vezes à tarde. Às vezes você vai trabalhar das 2 às 4 e depois, às vezes, à noite de novo. E isso interfere, né, na escolha, porque alguns gostam dessa flexibilidade, alguns preferem essa rigidez.
Um outro aspecto da jornada é que existe diferenças no nível de controle pessoal da jornada. Tem gente que tem algumas profissões que a pessoa escolhe, né, o quanto que ela vai trabalhar. Algumas pessoas acham isso muito positivo, outras não. Por exemplo, eu não me esqueço uma vez que eu conversei com uma mulher que trabalhava com Uber. E eu conversando com ela, ela disse o seguinte: olha, eu que controlo a minha jornada. Então, quando eu estou no meu tempo livre, eu estou, por exemplo, num barzinho com amigas e não está tão legal, eu fico pensando, nossa, se eu tivesse trabalhando agora, eu podia estar, porque eu controlo o meu tempo, eu podia ter ganhado tanto. E isso para ela era ruim, porque ela estava ficando doida de não saber lidar com esse controle. E uma outra coisa é a extensão da jornada de trabalho, né? O quanto que ela pode, né, ter uma extensão maior ou menor. Então, sobre a jornada de trabalho é algo importante, né? Algo importante porque e, e pesquisem, assim como todos os pontos que nós vamos falar hoje, converse com pessoas da profissão, procurem saber informações sobre a profissão que você está em dúvida, né, em relação a todos esses pontos. Um outro elemento é a empregabilidade. O que é empregabilidade? É a chance ou probabilidade de uma profissão, de você ficar desempregado ou não ao longo da sua vida, ou ter um trabalho vulnerável, né, que não seja o que você quer na profissão. Algumas profissões têm uma empregabilidade muito boa e não necessariamente são as profissões com maior salário. Vou dar um exemplo aqui. Pedagogia, pessoas que fazem pedagogia ou letras. O salário médio não é muito elevado comparado com as outras profissões, né? O salário médio. Só que a empregabilidade é muito alta, né? É difícil essas pessoas ficarem desempregadas. Então, a empregabilidade ela é muito importante, né? Tá relacionado com um certo risco que a pessoa às vezes não quer ter na escolha profissional. E claro que depende de outros fatores, como se a pessoa tem uma formação sólida, né? Se a pessoa está sempre se atualizando, não é só fazer um curso de graduação e tá bom, algumas áreas exigem uma capacitação cada vez maior. O quanto que a pessoa consegue conciliar a teoria com a prática, a visão de mercado, né? Tudo isso, né, são fatores que individualmente podem afetar a empregabilidade de uma profissão. Um outro aspecto é a reserva de mercado. O que é reserva de mercado? E esse ponto talvez seja um dos que as pessoas menos se importam e menos colocam como uma questão. Algumas profissões, elas são mais protegidas que outras por lei, né? Existem conselhos federais, regionais de cada profissão que, que protegem a profissão. Diminui a concorrência com as outras profissões. Por exemplo, só o médico pode receitar, né? Às vezes, um outro profissional da saúde é um profissional muito, muito bom, né? Muito melhor do que a maioria dos médicos, mas ele não vai poder receitar, ele não vai poder fazer uma cirurgia, porque algumas práticas profissionais são protegidas apenas para a pessoa que fez um curso, que está registrado nessa profissão. A maior parte dos cursos existe algum nível de proteção,
mas alguns têm mais proteção, outros têm menos. Vou citar dois cursos como exemplo, que têm uma proteção muito grande, que é a contabilidade e o direito, né? Além da medicina que eu citei como exemplo. Né? Não adianta eu como economista, eu fiz 2 anos de direito, posso pegar e estudar bastante, entender muito sobre uma lei, sobre um processo, que não adianta, eu não tenho diploma, eu não vou ser advogado, eu não vou poder trabalhar em algumas áreas, mesmo que eu tenha conhecimento para isso. E a contabilidade também, né? A contabilidade das áreas de negócios é uma das áreas que tem uma proteção maior de reserva de mercado, né? Algumas coisas para fazer alguma auditoria, para determinados trabalhos, você tem que ter o contador. A profissão, por exemplo, de administrador e economia, tem uma, né, relação com a reserva de mercado é um pouco pior. Isso prejudica? Não necessariamente, eu só estou dando informações para cada um avaliar, porque tem uma ligação com o quinto ponto, que é a versatilidade profissional. Que algumas profissões elas não têm uma proteção de mercado, né, uma proteção de reserva de mercado, mas elas são mais versáteis, porque elas capacitam o trabalho em muitas áreas diferentes. Às vezes a pessoa vai fazer administração de empresas, tá, ela não vai ter uma reserva de mercado de, por exemplo, uma empresa precisar, né, de um administrador de empresas para assinar um documento, porque tem que ter essa assinatura desse profissional. Não. Às vezes a área do administrador pode ser ocupada por outros profissionais. O contrário também, o administrador ele tem uma frente gigantesca de profissões. É muito versátil, né? Não... E isso para uns pode ser um problema, não ter tanta reserva de mercado, mas tem muita gente, eu inclusive acho muito interessante a questão da versatilidade, que aí economia e administração tem bastante, né? Isso faz com que muita gente pense, economia, administração, eu vou trabalhar na onde? São tantas as possibilidades que as pessoas, às vezes, elas não têm dificuldade até de entender sobre essa profissão. Né? O economista, por exemplo, ele pode trabalhar no Banco Central ou em Banco Bradesco, Itaú, na agência ou na unidade geral, pode trabalhar com políticas públicas, pode trabalhar por exemplo, olha só, pode dar consultorias. Olha como que é versátil. Eu tenho dado nesse último ano consultorias na área de política alimentar, porque eu estudo economia da alimentação e eles, né, e o setor da alimentação, né, vários segmentos precisam desse conhecimento e eles me contratam. Tem gente que, nossa, mas alimentar... Sim, as possibilidades de trabalho são muito grandes. E talvez a administração seja maior ainda. E a faculdade dá esse instrumental para a pessoa, depois de se formar, né, e se especializando em, em novas segmentações profissionais. Um outro ponto importante é o grau de segurança da profissão. Algumas profissões, em geral, é mais comum terem uma proteção maior da CLT, né? Alguns trabalhos são um pouco mais informais. Outras profissões, a possibilidade de ter um emprego público é maior. Algumas profissões, a chance de você ser um empregador é maior. Cada uma vai oferecer graus de segurança maior. Às vezes uma pessoa faz, por exemplo, direito,
E ela tem um ótimo salário. A pessoa tem um ótimo salário. Só que ela trabalha num lugar que não tem CLT. Então, não tem esses direitos trabalhistas garantidos. Só que, ao mesmo tempo, o direito é uma área que mais tem possibilidades de empregos públicos. Né? Por falar nisso, emprego público, podem perceber, todo concurso cai direito, né? Então, direito, por isso que muita gente que quer empregos públicos fazem direito, mas podem perceber também que todo concurso público cai um pouco de contabilidade e a chance de cair matérias de gestão que se aprende em administração e economia também é muito grande. Então, coincidentemente, todos os cursos que eu estou dando exemplo, se a pessoa quer trabalhar em emprego público, é algo interessante, mas direito tem mais vagas, né, em geral. Uma profissão como a administração, às vezes é interessante porque a pessoa não quer ter uma insegurança no trabalho e a pessoa quer ser o empregador. Né? A pessoa quer. Aí realmente é uma profissão interessante, né? Porque aprende um pouco de várias áreas distintas que são importantes para se abrir um negócio. Uma outra coisa sobre grau de segurança, além desses tópicos, é o impacto da atividade econômica. Isso é uma questão importante. Algumas profissões, elas, elas dependem mais de uma atividade econômica em crescimento. Vocês sabem que quando a economia cresce, gera oportunidades de trabalho. Né? Até tem uma lei na economia que diz isso. Olha, quando a economia cresce tanto, gera tantos milhões, milhares de empregos novos. Só que algumas profissões, elas estão mais ligadas. Quando a economia cresce, né, gera-se muito emprego. Quando a economia cai, também acontece o contrário. Outras profissões, não. Vou dar em exemplo, estou dando muito exemplo em direito, vou dar em exemplo direito e engenharia. A engenharia é a profissão que mais está ligada à atividade econômica. Quando a economia está crescendo muito durante alguns anos seguidos, as empresas demandam muito engenheiro e começa a faltar engenheiro e acaba sendo uma das melhores profissões. Só que quando a economia entra em crise, acontece o contrário. O número de vagas cai bastante e acaba tendo mais engenheiros do que a oferta de emprego. Então, nesses momentos, né, acaba sendo, né, empregos que oscilam entre momentos de ser uma das melhores profissões, né, na questão do mercado, outros momentos nem tanto. Direito, não. Direito, quando a economia não está bem, é uma boa profissão, assim como quando está bem, não faz tanta diferença. Não estou fazendo propaganda do curso em si, ou da profissão em si. Só que existe essa diferença, né, de grau de segurança ao longo do tempo, ao longo das etapas de crescimento econômico que a pessoa vai passar na vida. Um outro ponto, né, o sétimo ponto, são as cidades. Tem gente que também não pensa muito nesse ponto. Né? Algumas profissões são mais ligadas a grandes metrópoles, grandes cidades. Tem profissão que tem em grande cidade, que não vai ter no município pequeno. Por exemplo, a pessoa vai fazer marketing, publicidade. Às vezes a pessoa quer fazer publicidade porque, nossa, eu gosto de trabalhar, né, desse trabalho e tal, acho interessante. Mas a pessoa mora numa cidade de 20 mil habitantes.
vai fazer faculdade lá. Olha, eu não aconselho, porque quais lugares você vai fazer estágio? Onde que você vai ter oportunidade de entrar na prática, né, profissional, né? Algumas profissões estão ligadas a médios, né, municípios de porte médio, de 300 mil habitantes, 400 mil habitantes para mais. Outros são, né, são importantes, mesmo que para pequenos, né? Varia bastante. Por exemplo, contabilidade, que eu também dei de exemplo. Mesmo numa cidade muito pequena, vai precisar. Mesmo numa cidade muito pequena, algumas profissões já têm, né, um perfil mais de médios e grandes portes. Isso é importante para a gente refletir no que a gente quer. Não adianta a gente querer morar numa cidade muito tranquila, muito pequena e escolher uma profissão que exige você morar num lugar mais moderno, mais pulsante, maior, com mais oportunidades. Claro, nada impede que, às vezes, você comece num médio município e depois, né, as oportunidades chegando vão, né, vai migrando para cidades maiores para exercer a sua profissão. O bom, né, que toda, né, essa região que nós estamos, né, Baixada Santista, Grande São Paulo, né, ABC, todas elas são, são regiões que acabam sendo importantes para um número muito vasto de profissões, né? E isso vale mais para quem, como eu, vive numa cidade de 20 mil habitantes, né? Não tinha como eu morar na minha cidade. Não tem emprego para economista como eu gostaria na minha cidade. Bom, está acabando, são dois pontos a mais que eu quero falar. Agora sobre o futuro. Tem muita gente que pensa a profissão olhando o passado. Quando a gente conversa com pessoas mais velhas, às vezes nossos pais, nossos avós, e ao dar conselhos, eles estão pensando muito no tempo que eles viveram. E as profissões, elas mudam conforme a mudança do mercado, no mundo. E, e a gente não pode, né, olhar só o passado ou até o presente. A gente também tem que pensar no futuro. As mudanças e revoluções tecnológicas, elas podem prejudicar muito algumas profissões, eliminar algumas profissões, ou dar muita oportunidade para outras, e, e por isso que a gente tem que olhar muito, né, o presente e o futuro, né, principalmente em profissões onde o mercado de trabalho ele é dinâmico. Nós estamos vivendo num período que o mundo todo está vivenciando revoluções tecnológicas gigantescas. A pandemia está acelerando tudo isso. Então, novas profissões, novas oportunidades surgem, enquanto outras ocorre o contrário. Sobre o futuro, eu vou também lembrar para falar sobre esse ponto D, sobre uma coisa que acontecia quando eu estava no colegial. Eu não me esqueço, na revista Veja, foi capa, isso faz tempo, em 2001, 2002, 2001, saiu uma capa das profissões do futuro. E fizeram uma análise muito ruim. E eu não esqueço que falava assim, que turismo era uma das profissões do futuro. E aí explicava, olha, porque o turismo vai crescer tanto e não sei o quê, e vai precisar de profissionais e tal.
erraram. Acertaram que o turismo realmente cresceu assim como era esperado. Mas não você tem que pensar a demanda profissional ligada com a oferta profissional. Não adianta você ter uma revolução tecnológica num país e se você está num lugar onde não vai existir oferta profissional naquela área. Dá um outro exemplo. Eu, né, na época que eu fazia colegial, foi a época que se discutia muito a questão da clonagem, a questão genética, que isso também era o futuro. Sim, era o futuro. Muita gente seguiu nessa área. Realmente é uma área muito interessante. Conheço pessoas que fizeram doutorado em genética no melhor lugar no Brasil e então é um perfil de demanda profissional altamente qualificado, antenado com o futuro, só que não tem essa oferta no Brasil. Poderia ter em outro país. Alguns até mudam de país por conta disso. Mas se a pessoa quer continuar morando aqui, às vezes não vai casar. A oferta de empregos, a gente tem que casar com a demanda de empregos. É um princípio básico da economia que muita gente não pensa. Então, o 8 ponto é um ponto muito importante para a gente discutir só sobre ele, assim como todos os outros, daria para a gente ficar discutindo muito tempo, né? E o nono e último ponto é sobre o modo de vida. O modo de vida, ele está ligado a todos esses elementos anteriores, por isso que eu deixei para o final. Porque é importante, né, refletir que estilo de vida, né, que você quer ter. Porque cada profissão, por ter uma particularidade em rendimento, em jornada de trabalho, em nível de segurança, controle da sua jornada, que você precisa de ficar muito antenado, de se atualizar muito ou não. Cada profissão vai acabar formando ao longo do tempo um certo perfil profissional, um certo perfil pessoal de modo de vida. E sim, né, a nossa profissão, quando a gente escolhe uma profissão, ela é fundamental no nosso cotidiano, porque o horário que a gente vai acordar, o horário que a gente vai dormir, onde que a gente vai morar, cidade, que tipo de, onde, que bairro, que tipo de apartamento que você vai conseguir ter ou casa, o que tempo livre que você vai ter, uma profissão com final de semana livre, com noites livres para se passar com a família ou não, o nível de estresse, a, a oportunidade, o tempo que você vai ter de cuidar da sua saúde física e mental. Cada profissão acaba tendo um perfil muito, muito diferente. Tanto é que quando a gente pensa, olha, imagine na sua mente um perfil de uma pessoa que trabalha com publicidade. Quando a gente cria essa imagem desse perfil da pessoa que trabalha com publicidade, é um perfil muito diferente de que se a pessoa faz contabilidade, né? Porque a prática profissional, até pelas relações sociais que você vai ter no seu emprego, né, vão moldando, né, boa parte da identidade de cada um. Então, a profissão está ligada a uma formação de identidade. Por isso que escolher a profissão é muito mais importante, né, do que se pensa. E isso que eu falo não é para trazer maior angústia, ao contrário, né? É muito importante e a gente não escolhe a profissão apenas num momento da vida. A gente sempre está escolhendo, né?
escolher a faculdade, o curso, talvez seja um dos principais passos para a escolha profissional. Mas na faculdade também. Opa, eu vou querer dedicar os 2 primeiros anos para estudar muito, ou eu vou querer já começar um estágio logo de cara. E nisso, a própria faculdade que você vai escolher vai ser importante. Tem faculdades que têm nomes, né, nome na praça, no mercado, que, opa, essa pessoa de administração é de qual faculdade? Já essa é um selo. Essa faculdade eu vou pegar como estagiário, sim, porque são bons. E então isso também faz a, a escolha da faculdade ser muito importante. E quando você faz a faculdade, as escolhas lá, o quanto que você vai se aproximar de professores, de você vai querer auxílios para arrumar estágio, ou vai querer professores para iniciar a fazer pesquisa, porque você quer dar consultoria, professores onde você consegue compartilhar o que você quer e eles vão ajudando, né, a você ter os próximos passos da escolha profissional. Quando acaba a faculdade também, né, às vezes surge, né, às vezes eu tenho alunos que, ainda bem, assim, que eu sou professor tanto dos alunos que estão entrando como dos alunos que estão nos últimos semestres. É muito gostoso isso. Felizmente, o que eu mais converso são com alunos que têm um ótimo problema de escolha profissional. O que é um ótimo problema? Está no último semestre e surgiu e trabalha faz estágio numa área, né, num banco, mas foi chamado para ser efetivado e foi ter uma outra oportunidade, uma multinacional. E a pessoa está numa dúvida: nossa, mas eu sou efetivado onde eu estou, que eu ganho, né, eu vou ganhar bem, mas tem uma outra onde as oportunidades são melhores no futuro, e, e a pessoa veio conversar porque ela não sabe, né, o que fazer. Mas é um bom problema, porque é um bom aluno que fez a sua parte e tem possibilidades de escolha, né? Mas isso para falar que a gente não para de fazer escolhas profissionais. Talvez o primeiro passo seja esse, né? O curso, onde, né? E eu acredito que esses 9 pontos que eu busquei refletir um pouco, talvez auxilie como método, auxilie para fazer novas pesquisas, conversar com mais pessoas. Uma dica tá em dúvida entre 2 profissões, converse com pessoas que são formadas na área. Filtre, não vai só no que um fala, às vezes é uma visão muito pessimista que você teve azar. Procure, né, pessoas, procure pesquisar sobre esses novos elementos na sua dúvida, que eu acho que vai clareando melhor sobre essa escolha profissional. Bom, eu tive uma meta de terminar com 10 minutos, né, antes do fim, para às vezes tirar alguma dúvida e tal, e eu acho que eu consegui. Mas obrigado. Esse aqui é o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato. Quero agradecer o professor pela disponibilidade. E aí, pessoal, alguma dúvida? Pode colocar aqui no chat. Professor, a Helena pergunta assim: como
posso ter todas essas informações a respeito da profissão que eu quero? Quais sites eu posso pesquisar que são confiáveis e etc? O- Helena, uma pergunta, você quer informações no Brasil ou nos Estados Unidos? Onde que você quer trabalhar? No Brasil. O- Bom, antes, eu vou procurar o link aqui, aí eu deixo o link de um lugar que eu acho bom. Ela colocou por enquanto o Brasil, depois ela vai para fora. Claro, tem que pensar assim. Hoje em dia, mundo globalizado, a gente tem que abrir as portas para o mundo todo. Mais alguma pergunta? A Cláudia, ela pergunta assim: é errado escolher a minha profissão pelo salário caso eu não tenha nenhum sonho em relação a isso? É, olha, eu acho que escolher pelo salário, eu acho que só pelo salário não é algo que eu indico. Eu acho que salário é um dos elementos que deve entrar, né, na escolha. Principalmente porque a pessoa às vezes o que eu vou fazer? Administração ou economia? Pelo salário, né, eu acho que não. Entre essas duas profissões, você tem que fazer pelo que você mais gosta, porque não há tanta diferença assim, porque essas áreas elas abrem um leque tão grande de possibilidades que se você for bom, você vai ganhar bem. O... Mas é claro, tem gente que às vezes só gosta muito de atividade física, quer fazer educação física, é uma ótima profissão. Mas em média, não ganha tão bem. Às vezes a pessoa vai querer fazer medicina porque o salário é realmente médio maior. E aí o salário, acho que, né, entra em jogo. Às vezes a pessoa, não, eu quero ter um padrão de vida que eu tenho que ganhar a partir de tanto. Algumas profissões são difíceis. Coloquei aqui no chat, professor, um teste de perfil que a Strong disponibiliza. E caso alguém Ah, tenha interesse, tem um link aqui. perfeito. Ah, o site que eu sobre sobre os salários é um site muito fácil, que é salário.com.br. É um bom, nem preciso escrever. Só que só uma ressalva. Algumas profissões, como economia, administração, onde muitas vezes a, a pessoa não é registrada como economista, por exemplo, eu sou economista, trabalho como economista, mas o que eu faço eu não preciso de registro. Então, não tem como computar quanto eu ganho. Agora, se eu trabalho como... Por isso que eu dei o exemplo de contador. O contador é mais confiável, porque o advogado também, o médico também. As profissões que você tem que exercer, né, todas as pessoas formadas na área por lei, aí é confiável. Algumas não são tão confiáveis. Então, é importante filtrar isso, né? É, entre, veja o que você quer, mas não valorize tanto algumas profissões. E qualquer dúvida, podem me perguntar, que eu Mais uma respondo. pergunta aqui, da Duda Lamesa. Professor, e quando eu escolher o curso e entrar na faculdade, lá eu vou ser apresentada as possíveis áreas de trabalho? Como escolher isso? Olha, Duda, é uma ótima pergunta. O, algumas faculdades, elas se importam mais, né? Se importam muito
com a profissão a partir do momento que a pessoa entra no curso, né? Por exemplo, não sei quem... eu trabalho tanto na unidade Strong de Santo André como de Santos. Eu não me esqueço, uma vez, o Rogério, que é o diretor da faculdade de Santos, ele, assim, sabendo, né, conhecendo aluno por aluno e sabendo que tipo de oportunidade pode oferecer de estágio, de emprego. Assim, algumas faculdades, quando elas são um pouco menores, é como se fosse uma faculdade artesanal no bom sentido, mas que seja uma faculdade de longa tradição. Artesanal no sentido de cuidado, de sempre ter o coordenador. Existe coordenador de estágio, né, de pessoas que são justamente, né, trabalham justamente para isso, né? Professores que trabalham com direcionamento profissional, né? Tem professores na nossa faculdade que trabalham com isso, né? Eu tenho experiência mais nessa fase que vocês estão, mas tem outros professores que têm na fase pós-escolha de faculdade, ou até depois, né, de muito tempo. Às vezes a pessoa está com 40 anos e quer ter uma guinada, e tenho, né, os profissionais que trabalham com isso. Então, isso para responder essa pergunta. Algumas faculdades têm, nem todas. Tem faculdades que você é muito solto, né? Você entra, faz as disciplinas e depende muito mais do seu esforço em perguntar, em ir atrás, do que de uma estrutura que auxilie nisso. Inclusive, aqui na Strong, nós temos o nosso centro de carreiras, que é comandado pelo professor Luciano, que dá todo esse suporte. Então, aqui Sim, na Strong... ele é especialista nisso e eu acho que é algo muito bom que a faculdade tem. Na minha faculdade era ótima, ótima, mas isso não tinha, isso era uma falha. A Duda fecha aqui, entendi, muito obrigado. Acho que esses pontos vão dar um norte na hora de pesquisar e decidir. Muito obrigado, fico feliz de ajudar, porque a escolha é realmente muito importante. Verdade. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Pessoal, quem não preencheu a lista de presença, não esqueçam, amanhã será o sorteio de um curso de Excel e amanhã é o nosso encerramento com as 2 palestras de Direito e como se portar numa entrevista de emprego. Bom, professor, não entrou mais nenhuma pergunta. Quero deixar aqui nossos agradecimentos, tá? Obrigado pela disponibilidade e a todos os presentes aqui. Eu agradeço todo mundo e você, em especial, Solange, pela atenção. Imagina. Tchau, pessoal. Até a próxima.